Oi, pessoal. Vestiário Aberto traz hoje uma personalidade muito importante do futebol brasileiro, uma pessoa que trabalhou em vários clubes no Brasil e fora do Brasil, trabalhou na seleção brasileira, muito importante para todos os jogadores que estavam naquela época que trabalharam com ele. Vamos ter aqui hoje, falando de futebol, falando das coisas do vestiário, falando de jogadores importantes, nosso amigo Sebastião Lazzaroni, mais conhecido como Lazzaroni. Sebastião já fica para fora. Valeu, Zé Mário. Como é que você está? Bem, agradeço o convite e aproveito para desejar muito sucesso no Vestiário Aberto, porque muita gente tem curiosidade, né, de saber como é esse Vestiário Aberto, o que acontece. Muitas vezes tem segredos, né? Mas lembrando que isso é conversa de vestiário, ninguém pode saber. Só nós aqui que estamos assistindo. Tá? Lázaro, primeira pergunta, assim, onde você nasceu, como é que foi a sua infância, a sua família, tanto família de pai e mãe, mas também a de casado. Conta pra gente aí. Na realidade, eu sou mineiro de Muriaé, vim com 9 meses para o Rio, meu pai era chofer de caminhão, minha mãe do lar. Tinha 2 irmãos, o mais velho do que há uns 2 anos e o mais novo, uns 3. Viemos primeiramente morar na Penha, mas não me recordo muito da Penha. Depois para o Rocha, porque aí porque o Rocha tem muita ligação também com o seu início na bola, né? Vamos dizer assim. Então, uma infância natural, normal. Nessa época era de pé no chão mesmo. Na rua a gente brincava, subia em pé de mangueira, goiabeira, para pegar as frutas, se alimentar. Jambo, que ali perto tinha. E escola primária ainda ali no Riachuelo, íamos a pé. E eu gostava muito da atividade de rua, de brincadeira, de jogos. E já no ensino médio passei para o Colégio Pedro II São Cristóvão, e era praticamente o dia todo, de 7 da manhã às 5h30 da tarde. E daí, como fazer, chegar, brincar, apesar de a gente ter as aulas de educação física nessa época, ter o recreio, que a gente jogava só bola, com bola de meia mesmo, bola onde se aprendia realmente jogar futebol. Mas gostava da rua, gostava. Sábado, domingo, folga, era pelado o dia todo. A família é natural e normal, com poucas posses, então a bola era sem calçada, era que dava mais prazer. Então aí o futebol de salão, da época, né, futsal, é que foi o meu, vamos dizer assim, aprendizado. Eu era goleiro, gostava de jogar no gol, tinha boa reposição de bola, então isso na época ajudava muito, né? Que era 4-1-3-1, 1-2-2, que o goleiro tinha muita importância na boa distribuição. E, na realidade, depois, já no científico, eu podia sair de tarde, aí que eu fui treinar no São Cristóvão, eu mais uns companheiros, acabei ficando. Aí cheguei a jogar infanto juvenil, na época, e algumas vezes até no aspirante também, a nomenclatura da época. Hoje seria juvenil e juniores e sub-20. Né? No salão, Magnatas. Eu comecei no Garnier. Garnier. Depois do Garnier tinha pouca possibilidade de pagar, fui jogar no Magnatas também. E como é que a sua família? Você tinha irmãos? Você já falou? Eu tinha 2. Aí depois casou. Depois, quando eu, vamos dizer assim, decidi faculdade, o que eu vou fazer, e eu queria, então, continuar na atividade que me dava maior prazer, que era o esporte. Então, eu vou fazer educação física, para poder dar aula, para poder, quem sabe, trabalhar no futebol, e assim fui. Aí fiz vestibular e tive, no momento que decidi, continuava jogando ou ia para a faculdade, que eram horários próximos, né, juntos, né, similares. Então eu decidi ir para a faculdade porque poderia me dar a
a habilitação de continuar, não só no clube, na tentativa de me transformar em um profissional, um preparador físico, um assistente, e não tinha nem muita ideia de treinador, não. E a escola para dar aula para as crianças, para ter o contato, passar um pouquinho daquilo que a rua nos ensinou, né? Então foi assim que eu decidi. Aí depois que eu iniciei no futebol, eu cursei educação física 70, 71, 72, aí depois comecei no América, e aí fiz Marinha também, um quadro complementar. Em 74, a minha namorada do Rocha, Dona Elizabeth, agora nós, ano passado, completamos 50 anos de casado, então a vida é assim, ela professora de educação física também, então a educação física foi a base de tudo para poder me inserir naquilo que eu mais gostava, que era trabalhar com esporte. E na Penha, já era violento assim naquele tempo? Não, a Penha eu não me lembro muito, porque era muito jovem, foi recém-chegado de Minas. Eu me lembro bem daí, do primário, Rocha. Ensino médio, aí no Rocha. No Rocha, né? Soltei pipa, joguei bola de gude, eu já falei subir em árvore, brincadeira, festa junina, tudo. Festas de final de semana, que nessa época os bailes nos clubes do subúrbio ferviam e muitas vezes prejudicavam, eu digo com toda sinceridade. Se na Penha era muito pequeno, não lembro nada de Penha, quase né? nada, quase nada. No Rocha era... No Rocha tudo. É. Tenho amigos lá até hoje, tenho amigos que também saíram dali, moram no Leme, eu moro no Leme há 50 anos, desde que me casei, então o Rocha a base de tudo, da pipa ao futsal. Aí a sua família, o seu contato era grande porque você tinha necessidade de trabalhar, ou já estudou e saiu para trabalhar, ou você teve... Já como aluno de educação física, tinha uma fase que você já tinha uma carteirinha, já poderia iniciar, ministrar algumas sessões, algumas aulas, e era para ajudar, né, a ter dinheirinho para isso, para aquilo, para comprar uma roupa, para ir num baile, que depois no São Cristóvão também, mas não ganhava-se quase nada nos juniores. As dificuldades normais da vida normal. Vida, né? Mas a alegria maior era domingo em Maracanã, que era perto, ia muitas vezes a pé, voltava a pé, para ver os jogos. Pertinho. O Rocha está pertinho. E você entrou na faculdade de Educação Física já pensando em ser treinador ou porque você parou rápido de jogar, né? Então, parei cedo. Na realidade, foi uma decisão, Zé. Como a gente tinha ali os bailes de final de semana, e eu muitas vezes pequei de ir sábado ao baile e de ir direto para o jogo domingo de manhã. Aí meu pai alertou. Não faz parte do atleta. Meu pai alertou, ou você vai ter que escolher uma coisa ou outra. Aí chegou um momento decisivo, continua a faculdade, estudar de manhã, treinar, não vou poder. Então eu optei pela educação física. Como eu disse, era uma forma de me manter no futebol também. Esporte. Não é que eu tinha a intenção de ser técnico. A coisa foi acontecendo dentro da naturalidade. Me formei, iniciei fiz estágio no próprio Flamengo, nos juniores Jaime Valente, que era meu colega de turma. Ali é que me deu um leque de amizades importantes, porque minha turma tinha o Jaime Valente, tinha o Paulistinha, tinha o Chiquinho, zagueiro, tinha Carlos César, zagueiro também do Fluminense, chegou a conviver, Ronald Simão de Carvalho. Esse pessoal Júlio todo César da tua turma na UERJ? Na UFRJ. A FRJ? Legal, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, minha turma, Lula da Praia, Lula Paiva, então a turma era muito boa. J. Alves, que era centroavante também, acho que era do Campo Grande. Então, isso tudo
esse círculo de amizade me levou o Jaime a estagiar no Flamengo, e logo depois eu fui ser preparador físico da Portuguesa do Rio, que eu seria auxiliar do Ayrton Seixas, queria trabalhar com Flávio Costa. Mas no primeiro dia o Ayrton não foi e eu já meti a mão na massa. Então a intenção era trabalhar no futebol e que a educação física me daria essa habilitação. E aí, de preparador, depois saí para dirigir juniores fora. Quando voltei, já optei, já estou numa de auxiliar técnico, e auxiliar técnico assume interinamente 4 jogos, depois até que um dia eu fui efetivado. Eu tive preparador físico meu no Bom Sucesso, foi até o Seixas. E ele dava 20 minutos todo dia em volta do campo antes de começar o treino. O aeróbico. E ele dava o ritmo e parava e ficava olhando. Quando o pessoal ia diminuindo, entrava ele de novo. Vem. E eu, nessa época, eu era um dos últimos da fila. E ele falava, Zé Mário, lá na frente. Nem eu olhava para ele, né? Um dia ele me pegou pela gola aqui, assim, da camisa, assim, eu quero você aqui, não saia mais daqui. Aí, graças a Deus que eu tive isso aí, porque passei a ficar na frente e meu condicionamento físico melhorou muito daí para frente. E a sua entrada no futebol realmente, como treinador, como você falou aí, e aí, passando dessa primeira fase aí, como é que você... 2 coisas, vamos nessa pergunta, vou aproveitar na sua colocação. Você foi cobrado. É isso aí. Você foi exigido. E acho que muita coisa falta hoje no nosso futebol, é essa exigência. O não, você tem que fazer dessa forma, você tem que se preparar para isso, você tem que ser profissional para isso. Então, você deu abertura de... Ou faz ou sai, ele falou para mim. Essa lição serviu para você. Então, isso é um grande exemplo de uma realidade de correção que vai dar fruto na frente para ser profissional. Então, como eu disse, eu estagiei no Flamengo. O time era até do Zico, decidindo o campeonato carioca, Flamengo e Vasco, Zico de um lado, Roberto Dinamite do outro, as finais foram lá em Bangu. Eu fazia um pouquinho do scout, e isso me deu a chance de conhecimento. Aí o Jaime me indicou para o Ayrton Seixas, seu preparador, quando ele estava para assumir a Portuguesa, e acabei eu ficando. Depois ali, o Flávio Costa me indicou para o América. Aí eu fui auxiliar de preparação física no América em 1975. Naquele mesmo ano, e tinha um grupo de veteranos do Flamengo que jogavam, surpresa, que jogavam as peladas no aterro, alguns amistosos, e eu de vez em quando ia acompanhando eles. E aí o Bebeto, que era o coordenador, deu uma chance nos juniores do Flamengo, e eu acabei indo para o Flamengo, saindo do América, indo para o Flamengo para ser preparador. Nesse ano, a grande esteira era o Adílio. Então, o Adílio foi meu juniores, meu juvenil, né? Na época, hoje, na nomenclatura, seria juniores, na época, juvenil. E depois fui profissional. E fiquei como assistente de preparação física, preparador, saí para o mundo árabe, fui lá para os Emirados Árabes, como treinador de sub-20. Então, aí fiquei lá 3 anos. Aí, quando voltei, o Flamengo, o Francalassi estava saindo, e o Flamengo me convidou. Eu falei, olha, eu não estou basicamente como preparador, eu fico preparador, mas assistente técnico também. Então, foi assim, fiquei... na minha chegada, o técnico era o Zagallo, acabei ficando... fraquinho, né? Um mês com ele, uma pena, eu gostaria, mas já o conhecia, até de acompanhar a seleção que antes ele dirigiu, da Arábia Saudita, do Kuwait, e algumas vezes treinaram para a competição do mundo árabe lá nos Emirados, e eu acompanhava as seleções, Evaristo, ele. E ali no Flamengo, depois que eu saí, voltei como assistente,
Peguei o Joberto depois como treinador, peguei um período o Jaime Valente, um período o Cláudio Coutinho, até que ficou um período sem treinador, numa excursão nos Estados Unidos, eu peguei 2 jogos lá, depois chegamos e fomos para o Nordeste, peguei mais 4 jogos e aí fiquei interinamente até que... Ora, ninguém queria, porque antigamente o Campeonato Carioca era no segundo semestre. Então, quase ninguém queria assumir o Flamengo, porque terminava o ano, só tinha o Carioca, já tínhamos corrido o primeiro turno, o Flamengo não tinha ido bem, e eu fiquei interinamente. E aí tem na minha história, o percurso da Taça Rio de Janeiro, que eu decidi ela com o Bangu, aí acabamos ganhando, foi o primeiro título no profissional, fui campeão do segundo turno, que representava a Taça Rio de Janeiro, em 85, e fomos decidir o campeonato. Só que no sorteio depois, nós jogamos no domingo, o sorteio deu o Fla-Flu de quinta-feira. Por que eu estou citando esse jogo? Porque, para mim, o resultado dele, o meu comportamento, o comportamento do time, da direção, o resultado é que, olha, daqui eu não... Foi o 1-1 do Leandro aos 45 do segundo tempo, aquele gol que ele pega de bate-pronto. Então, aquilo dali me colocou numa decisão. Ou eu continuava preparador, assistente ou treinador. E eu falei, não, agora vamos encarar mesmo a vida de treinador, e assim foi. Foi esse Fla-Flu de 1985. E aí o Fluminense acabou sendo tricampeão, porque nós empatamos, depois jogamos com o Bangu, que foi o triangular final, para decidir o campeonato, e acabou o Fluminense ganhando do Bangu e se tornando tricampeão carioca. No ano seguinte, aí eu fui efetivado pelo Jorge Elal, presidente do Flamengo, para ser o treinador da equipe principal. Você passou em muitos clubes, que eu estou sabendo, né? Eu passei na minha vida em 35 clubes, 4 ou 5 como treinador, como jogador, o resto como treinador. E qual foi o jogo mais importante desses clubes todos, que você pode falar assim, não, esse jogo foi difícil, foi importante para mim pra caramba? Esse relato, para mim, marco da minha carreira como treinador, é esse Fla-Flu, porque aí eu tinha que decidir. Se continuava, se vinha outro treinador, aí o Flamengo convidou. Então, para mim, esse jogo é importante. É claro que no ano seguinte, você trabalhar no grande clube, chegar, decidir e ganhar, passa a ser o marco da sua profissão. Quer dizer, aí o que você passa a ir somando vitórias, conquistas no seu currículo, e acaba você tendo esse jogo, essas decisões, como importante, como o carimbo de que você realmente optou certo. Antes de chegar na seleção, porque você foi na seleção também, eu quero saber assim, qual foi o jogador mais fácil de você treinar? Você falava, ele entendia e ia para o campo e fazia. Depois vou perguntar o mais difícil, hein? Pode preparar. Não, essa pergunta é importante, porque ela tem muito a ver com a sua carreira, com as suas conquistas. Você que trabalhar nos grandes clubes é a grande oportunidade que você tem de conquista, o que marca, o que fica, aquela história, aquele legado, aquilo que você viveu, aquilo que você plantou. Então, no grande clube. E o grande clube tem os grandes jogadores. Então, é mais fácil. É claro que um ou outro, às vezes, dá trabalho, vida externa, que tem a ver. Muitos não, porque é um momento de fertilidade física, hormonal, tudo. Então, isso tem a ver. Então, trabalhar com grandes jogadores foi fundamental para mim. E esse início, trabalhar com Zico, Leandro... Zico e Leandro, eu cito 2, são fantásticos. O Zico não precisa falar nada. O Leandro, muito menos. E decisivo. Apesar de todo... o Zico praticamente jogou pouco, mas foi importante, porque ele estava lesão. Eu trabalhei muito mais ele fora do campo, como preparador,
acompanhando nos trabalhos, nas séries de recuperação do joelho, depois a volta, cobrando faltas, que era uma especialidade dele. Depois, por felicidade, o Leandro também já não aguentava mais lateral, zagueiro, dava aula de zagueiro, de técnica, de qualidade, de saída de bola, de organização de jogo de trás, que você muitas vezes cobra hoje, muitos erram e paga-se um preço muito alto por isso. E o jogador mais difícil, aquele chato pra caramba, que tu fala as coisas, ele olha pro outro lado e tu dá vontade de dar logo um tapão pro meio da lata dele. Acontece, mas dentro do mundo atual, vamos dizer assim, nós tivemos jogadores chatos, como você relatou aí, que se esconde, finge que não está te ouvindo, dentro do campo você chama, e às vezes, muitas vezes, leva isso até para o vestiário. Depois, aí, de chamar a atenção. Do vestiário, hein? Não vamos esquecer. Mas eu acho que no início, porque eu era jovem também, aquele que me deu mais trabalho, porque era, vamos dizer assim, petulante, cobrava uma coisa dos outros, que ele não fazia muitas não, mas cobrava um comportamento em cima do outro, foi o Romário. Romário, no início de Vasco, me deu muito trabalho. Mas no final me abraçou, quando ganhamos 2 campeonatos lá, quando eu saí, estava saindo do Vasco, ele fez grandes elogios. Então, mas é uma pessoa legal, que deu trabalho, mas deu muitas soluções dentro do campo também. Eu não tem embate, a gente vai falar sobre isso no nosso papo, já que é coisa de vestiário, que é coisa de vestiário, é coisa de pré-eleição, é pré-jogo, é durante o jogo e é depois. E ele tem histórias aí boas. Eu não trabalhei com ele, não joguei com ele, mas eu não gostava dele porque eu era presidente do sindicato e brigava pelo bom comportamento dos jogadores. E ele passou uma fase que ele não treinava. Ele não treinava e jogava. Só que ele jogava muito, né? Não precisava treinar. Um dia eu entrei num restaurante para almoçar. Quando eu olho, ele estava lá. Eu falei, ué, tu tá aí? Tu não vai jogar? Não, vou. Onde vai jogar? Era em Campos. Ué, como é que você está aqui? O jogo é daqui a pouco. Eu vou de helicóptero. Aí eu comecei a rir. E o pior, ele foi e fez gol. Então, assim, ele era um jogador fora de série. Já uma fase que ele já tinha estava já parando, lastro para ter esse tipo de atitude. Mas no início dava trabalho, mas treinava. Mas ele é legal para cá. Depois mas passou tinha embates, e cobrava do Roberto, cobrava o Roberto, igual a ele. Não, o Roberto tem algumas que daqui a pouco você vai ter, outras não. Você tem que fazer agora, tem que mostrar, tem que cumprir, às vezes, no campo, determinadas coisas, mas ele apresentava também sinais de que poderia se transformar dos maiores do mundo, e isso aconteceu, graças a nós. Qual era a maior virtude do jogador antigamente? A principal? Eu acho que não podemos dizer uma, mas ele vivia o jogo dentro do campo com muita personalidade de fazer. Comprometimento do jogo, por causa do bicho, toda a formação era de ganhar, de lutar, dar o melhor. E é claro que técnica e habilidade muito maior do que hoje, porque todos vinham de muita prática natural da rua, do terreno baldio que se fala, da pelada mesmo, de dominar a esfera, dominar a bola, sabia como bater, como diminuir a velocidade dentro, como acelerar, como antecipar o que o companheiro ia fazer, antecipar na leitura daquilo para cortar o adversário, na habilidade de um tapa, um domínio, driblar o adversário. Então, nós éramos muito mais ricos em todas essas virtudes e técnicas do próprio futebol. Lázaro, e na rua não se admitia derrota, porque o adversário ia gozar a gente o dia inteiro, porque morava junto, morava ali perto. Mas então isso a gente aprendia a não aceitar a derrota. Ia para o campo, depois nessa nossa fase lá, a gente perdia, a gente chorava, a gente ficava dentro do vestiário doido para dar um no outro, né? Porque o comprometimento da vitória era muito mais importante. A cobrança, desde idade tenra, desde cedo,
sempre foi muito grande. Por isso você fala, é um grupo da mesma rua que encarna, do mesmo bairro, do mesmo grupo, que treina com você, que ganha, depois dos próprios adversários, a competição em si. O futebol é competitivo. Ele serve de exemplo não só para o esporte, mas também para a vida. Você tem que lutar para vencer e procurar ser o melhor na sua atividade para sobressair, para formar família, para formar trabalho que dê um retorno para você dar boas condições. Né? Futuro. Boas condições. E aí tu vai e chega na seleção. O que você encontrou na seleção? Como é que era? Foi fácil trabalhar com jogador na seleção? Veja bem, como eu falo, nós estamos falando da minha carreira, e é a própria vida, é a sequência de vitórias, de conquistas, que leva a você a ser olhado, ser observado, ser jogador dentro do campo, ser o treinador. Então, cheguei em 85, as finais do Carioca, ganhei 86, ganhei 87, ganhei 88, aí fui para o mundo árabe. Aí houve uma mudança na direção da CBF, eu não estava aqui, eu estava no Arlo de Jeddah, quando o meu diretor, que era meu diretor na época, me ligou que ia ter, Eurico Miranda, que ia ter eleições na virada do ano, na CBF, tinha um grupo que seria candidato, e eu poderia estar, se eu veria com bons olhos estar nesse projeto dele. Falei, perfeitamente, pô, é uma honra para mim. E aí houveram as eleições, aí me ligou o Ricardo Teixeira, me ligou o Caixa d'Água, que era o presidente da Federação Carioca, e me ligou o Eurico, e aí inicialmente viríamos eu e Parreira para trabalhar na seleção. Só que o Parreira estava preso a uma seleção e eu ao clube. A facilidade de eu me desvencilhar, pagando multa ao clube, era maior do que a seleção. E aí que aconteceu. Na chegada, vou dizer com toda sinceridade, é como se entrasse na sala do departamento de futebol na CBF, você não tinha uma fita cassete, você não tinha uma escalação. Não tinha história, né? Não tinha história nenhuma. Então, aquilo dali me chocou e, ao mesmo tempo, quando montamos a comissão técnica, um dos nossos objetivos é deixar o legado, deixar o histórico, porque sempre achamos que seleção é continuidade, tem história, que jogadores que têm história dentro da seleção têm um predicado maior do que outros que nunca passaram por lá. Então, esse início de seleção é duro, é difícil, você não ter nada. E não é como hoje, né, Zé? Nós tínhamos que estudar o calendário português, o calendário alemão, o calendário italiano, o calendário francês, porque já tínhamos, nesse início de trabalho, muitos jogadores que já atuavam nesses países. E não tinha, vamos dizer assim, eram o campeonato italiano, o campeonato português, o campeonato francês, o campeonato alemão, o campeonato espanhol, e o brasileiro, para conciliar datas para formar aí datas, o calendário da CBF, da seleção, com sua possibilidade de seus jogos amistosos, que era duro, é difícil. E muitas vezes até negativas tinham. Tem até um período que antecede isso, que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de salientar, porque são decisões. Eu, em 1987, eu ganhei 86 do Flamengo, e no início de 87, o Flamengo não houve um rendimento muito bom, e eu fui dispensado. E aí, era o Otávio Pinto Guimarães, presidente da CBF, me chamou, me convidando para ser treinador da seleção da base, CBF. Aí doutor Otávio, tudo bem, eu aceito, desde que o senhor me dê a seleção de Toulon primeiro. Que a seleção de Toulon era basicamente a sub-20, depois, acima dela, só a profissional. E depois as outras... Era um bom torneio, né? Um grande torneio. E aí depois eu treino sub-20, sub-17.
E assim foi, só que ele em seguida viajou. Aí, mas antes de viajar, ele falou, não, você vai conversar com um outro dirigente, que era o vice-presidente de futebol, e acerto com ele as coisas, tudo bem. No dia seguinte, foi a CBF, eu fiquei esperando até na sala desse dirigente, e aí o jornalista passava, tá fazendo aí, professor? Não, vou conversar aqui com Nabi Abichedi. E você? Não, nós vamos aqui para a apresentação do René Simões na seleção de Toulon. Aí, tá bom. Aí esperei, deu um par de horas, fui embora para casa. E cheguei em casa, passa um tempo, me liga o telefone. Era uma secretária da CBF, que o doutor Nabi queria marcar comigo o dia seguinte para conversar. Eu falei, perfeitamente. Ele diz a hora exata que eu estarei aí. Aí marcou uma hora, eu fui até lá. Não, o senhor foi embora? Não, eu esperei aqui um par de horas, depois fui embora. Não, queria aqui, tem um prazer, você sabe a honra de todo treinador, servir a seleção e tal. E eu queria te convidar para a seleção sub-17. Aí eu virei para ele, doutor Nabi, muito obrigado pelo convite, é uma honra de servir a seleção brasileira, não importa a categoria. Mas só que eu tinha um acordo com o Otávio Pedro Guimarães, que aceitava dirigir a seleção de base, desde que eu dirigisse primeiro a seleção de Toulon. Muito obrigado. Muito obrigado. Até logo. É isso aí, Você sabe em que ano é isso? 87. Chego em casa, recebo um convite para ir para o Guarani. Fui para o Guarani. Fiquei 25 dias no Guarani. Por quê? Porque o presidente Leonel me convidou e viajou para Portugal. Aí, depois de alguns jogos, Libertadores já tinham jogado todos em casa, Paulista, um dirigente, eu nem lembro, me recordo o nome dele. E, não, porque tem que jogar fulano, o senhor fica com o seu time aí, eu acho que o senhor já está bom, pronto e preparado para o jogo de domingo. Então, fica com o seu time. Fui para casa. Eu trabalhei no Guarani também. Cheguei em casa, recebi um convite de um jantar, que era a despedida do Joel, do Vasco. E dia seguinte, isso era um sábado, no domingo de manhã eu recebi um outro telefonema, até marcante, porque foi o dia do falecimento do meu avô, enterro dele. E eu não tinha telefone celular, era de fixo, mas alguém chegou, um comunicado que eu ligasse para o Paulo Gione e Eurico Miranda. Aí, depois do enterro, eu liguei e fui estar com eles num determinado lugar, tivemos um encontro, e aí acertei, só confirmando no dia seguinte para o Calçada. Veja bem, 87. Aí fui no Vasco, ainda 87, segundo turno, ganhamos o Carioca, 87, e ganhamos o Carioca em 88. Então, campeão 86 e 87. Se eu tivesse assumido o Nabi, eu não teria chegado à seleção. Faz parte de Deus. Então, por que eu estou citando isso? Porque é decisão. E muitas vezes você, quando pensa que todas as portas se fecham naquela decisão que você toma, mas na verdade muitas se abrem. Antes de a gente falar do futebol de hoje, você se orgulha do futebol brasileiro? Ô Zé, eu tenho a minha vida no futebol. Como é que eu não vou me orgulhar? Eu me emociono, sou emotivo, porque vivi todas as conquistas nossas, como se fosse eu, o atleta, o jogador, o torcedor, o fã número 1. Então, o futebol brasileiro é razão da minha vida, é o que me formou, vamos dizer assim, como pai, como amigo, como irmão, como marido, então como companheiro. Então, o futebol brasileiro me deu tudo que eu tenho até hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.
Eu ia fazer uma pergunta e esqueci. Faz parte. Alguma história que você tem engraçada de vestiário que se passou? Pode falar, aqui não tem esse problema, não. Ô, Zé, já tive... Tem 300, eu sei que você... Já tive briga dentro de vestiário, já tive briga fora de vestiário. Eu já saí, já ia dar uma cadeirada. Eu já tive quase uma briga com... Eu era ainda auxiliar de preparação. Me respondeu mal, lá dentro eu vou te pegar. E aconteceu. Como também depois, você não está me escutando, não? Pô, que isso? Estou te chamando o tempo todo. Está me respeitando, não, hein? O Romário então, tem alguma história nessa aí? O Romário, eu te falei, tem história de, por exemplo, preleção. Quando eu cheguei no Vasco, até sobre o aspecto tático, no ano anterior, o Flamengo havia decidido contra o Vasco, Mauricinho, Roberto e Romário, era o ataque deles. Giovana, Guina, se não me engano, time. Era excelente time. E amarramos de tal ordem, estabelecendo a marcação, que conseguimos neutralizar esse ataque no Vasco. Algumas partidas, no final, acabamos ganhando. Mas chegando no Vasco, eu não podia, de repente, fazer modificação imediata, porque o time estava andando bem e tal. Mas sabia que, em determinado momento, eu tinha que fazer algumas alterações. E numa dessas preleções, nós já temos aqui, meu time tem 2 expulsos, eu tenho 3. Então, para fazer, vamos dizer assim, num 4-3-3, eu dizia, os 2 homens de lado, que eram Mauricinho e Romário, tem que acompanhar o lateral adversário pelo menos até o meio-campo. Aí o Romário falou, não dá não, eu não aguento não. Mas como você não vier aqui, o adversário vai fazer 2 contra 1 em cima do Mazinho, que é o nosso lateral esquerdo. Você tem que acompanhar pelo menos até o meu campo. E ficou, eu não posso, faço, não faço. Não... Aquele impasse como treinador, eu chegando no Vasco. Jovem, vindo do adversário, vindo do Flamengo. Doido para dar um tapão, né? Não, foi um impasse mesmo. Mas eu me vi ainda ali sem saída, recurso, como é que eu vou... resolver a situação. Vou ensinar ele a necessidade de fazer isso. Aí, de repente, o Giovani me salva. Se ele não vier, eu marco o dele também. Então, Giovani, você marca 2 a partir de agora, quando entrar no nosso campo. E, Romário, se tu não fizer gol, vai sair, hein? Então, esse impasse ocorreu. Quer dizer, são situações de vestiário, de preleção, pré-jogo. E o exemplo positivo disso tudo. O campeonato de 87, eu fiz uma modificação e na partida final, que o Vasco ganha de 1-0, um golaço do Tito, quem rouba a bola no meio-campo é o Romário, dá para o Luiz Carlos. Luiz Carlos cruza, o Roberto ajeita no peito para o Tita, que chuta, vai na gaveta. Então, quem roubou a bola na altura do meio-campo foi o Romário. Então, só com o contraste aí da situação. Numa cobrança de preleção difícil. E aconteceu. Agora, vamos falar da... Já afastei ele também de jogo, hein? Não cumpri horário, e fora do Rio, descia o lanche fora do horário, queria tomar Coca-Cola. Não, você está fora do jogo. Aí veio o médico, aí, de repente aí veio o Eurica e conversa. Não, nada disso, você está errado. E foi para o jogo, fez gol e ganhou. E a maior treta do vestiário que tenha acontecido assim, você lembra alguma coisa pior do que isso aí? Não, eu acho que, eu considero, não treta, mas é um baita problema o vestiário em decisões, porque a coisa é rápida, voa. Então, a sua tomada de atitude... No momento acontece muita coisa. A tomada de decisão, a leitura, o seu comportamento... tem muito a ver. Então, eu acho que uma das qualidades que o treinador tem que ter é uma boa leitura de jogo. E tem que resolver, muitas vezes, o problema em 5, 7 minutos. Porque o intervalo é de 15 minutos. Você tem que contar os 5 minutos iniciais, que é a avaliação médica, reidratação... Lavar o rosto, lavar...
se Às vezes alimentar, se hidratar, trocar chuteira, trocar de camisa, e aí 5 minutos você é ativo. Como é que você começa? Começa pelo goleiro, começa pelo zagueiro, começa pelo meio campo, começa pelo ataque, ou pelo problema que você sentiu. Não. Então, cada um cria a didática do seu vestiário, da sua preleção, como é que você vai fazer. Alguns vão direto num problema. Eu já faço de trás para frente na ordem dos setores do campo para ir chegando nas correções ou orientações que estamos perdendo. Temos que adiantar a marcação, temos que chegar lá na frente. Então, acho que toda decisão de campeonato, ela é um momento carregado. Tem muitas vezes que o treinador fica louco para o jogo começar logo, né? Para ver a realidade também, o que você tem, as suas ausências de treinador, de jogadores, as suas lesões, o próprio jogador que entra, você estava contando antes da gente entrar no programa, que decidiu o seu gol de bicicleta, você estava com febre. Então, muitas vezes, o público não sabe disso e muitas vezes o treinador te exige até o máximo seu. Então, até que ponto vai isso? Eu queria sair, ele me tirou. É do dia a dia, é da confiança, o treinador saber da sua importância ali. Então, eu vejo o vestiário do jogo sempre aquele mais tenso, mais difícil, e que você tem um curto espaço de tempo, e tem que ser muito preciso nas suas colocações. E até felicidade nas trocas. Por que o treinador quer ganhar? Então, a felicidade dele trocar e dar certo, você ganha 2 jogadores. O que saiu e o que entrou. Porque o que saiu, olha, ele fez assim, e o outro que entrou fez a contribuição necessária para o time. Então, você não tem um problema. Aí você substitui, não deu certo, piorou ainda, então aquele que entrou, que saiu, ficou cheio. Né? O pior, tirou, errou. E o que entrou, entrei mal. Lázaro, o pior da troca é o cara que entra, você fazer o que você quer, porque às vezes o cara está tão desligado no banco, você fala, ele entra e não faz. Já aconteceu isso comigo. Eu mandei um jogador entrar, você vai passar lá para o meio, e o do meio vem para a ponta. Ele entrou e não fez. E eu gritei, ele não fez. Quando acabou o jogo, eu falei, rapaz, você não fez o que eu falei, por quê? Eu falei, esqueci. E se eu tivesse perdido o jogo, eu que teria sido culpado. Agora, vamos lá. Uma preleção maluca que você fez assim de momento, de necessidade, que você lembra de alguma, que você falou coisa que depois, meu Deus do céu, eu exagerei. Eu já fiz. Eu me policiava muito sobre isso, porque dentro da experiência que Danilo Alvim, Cláudio Coutinho, Nelson Rosa Martins, Carlos Frônia, próprio Zagallo, Admito Chirol, Carlos Alberto Parreira, a gente tem que ser preciso, não pode ser... Eu gosto muitas vezes de falar e tal, então me policiava muito nisso. Eu enchia a linguiça na preleção, no pós-jogo, entrevista para o jornalista, do que no vestiário ou na treta do jogo, naquela dinâmica, naquela exigência. Eu me policiava muito nesse sentido. Então, não me lembro assim de eu ter feito essa loucura e tal. Eu coloco que a gente, quando faz as mexidas no campo, tem que ter muita felicidade, porque ela me deu, por exemplo, no pessoal aí, muitas vitórias, mas também me deu com burro na água em determinadas situações que não deu o rendimento que você esperava. Mas muito vai do elenco que você tem. Muito difícil, eu vou colocar uma situação difícil. Eu fui, por exemplo, para o Paraná Clube e treinei 2 dias, fui para o jogo. Eu olhava para o banco, Zé, eu não sabia o nome dos jogadores, as funções, e isso me deixou de mãos atadas, amarradas. Eu não sabia como mexer, quem mexer. Ninguém soube disso, fazer. Né, na hora. Ninguém soube disso. Mas eu depois, aí fui... Era o 3º dia, no 4º dia,
tentar ver o máximo possível de informações dos jogadores que eu tinha ali para poder agir. Senão, um treinamento, 2 treinamentos, você não sabe. Eu chego no clube, em 2, 3 dias, sei o nome de todos os jogadores. Por que eu estou falando? Muita gente que está no convívio, vai assistir o vestiário aberto, não, está pensando no futebol brasileiro. Jogadores de grande equipe, todo mundo sabe. Hoje tem até joguinhos que você monta a sua equipe, monta com regras diferentes. É outro futebol, mas você monta ali pelo conhecimento dos atletas. Mas muitas vezes você vai para fora, vai para outros campeonatos regionais que você não conhece a fundo os jogadores. Se você não tiver agilidade e interesse máximo de conhecer essas características e ir para fora também, conhecer os atletas, saber, porque é dele que vai tirar a tua comida, ou seja, o teu bolo será feito com aqueles ingredientes que estão ali. Por isso é que eu digo muitas vezes, do livro, de escrever um livro, e parabenizo você por ter tido já essa capacidade, é mais uma vitória na sua carreira brilhante, Zé Mário. Mas eu acho que eu sempre trabalhei com os ingredientes que são jogadores de cada equipe que eu trabalhei, que peguei, que fui montar. Então, muitas vezes, isso leva tempo até você entender todas as características. Eu vejo mudanças e rapidinho, tá, tudo bem, mas são campeões aí de facilidade. Eu digo com sinceridade, eu levava mais tempo. Apanhei muitas vezes. Fala uma decepção sua. Ô Zé, a maior decepção para mim, eu considero não ter dado ao Brasil o título mundial. De 90, imagina, né? que a sorte, a felicidade, o trabalho, os companheiros, os atletas grandiosos que eu trabalhei me ajudaram a me proporcionar chegar à seleção brasileira. E nós vivemos um turbilhão naquele período, Zé. Muita gente pensa que foi muito tempo, mas foi de primeiro amistoso nosso, em março de 89, e a Copa do Mundo era em junho de 90, ainda passando por Copa América, eliminatórias de Copa do Mundo e a própria Copa do Mundo em si. E de tantas dificuldades, coisas que apanhamos, de não ter rumo. Por exemplo, fizemos uma excursão à Dinamarca, à Suécia, que perdemos de 4-0, não sabia, não lembrava do jogador para fazer a substituição. Então, tudo isso nos levou a ter que fazer uma experiência, não deu certo, esquecer ela, porque entrava na fila lá atrás, não dava tempo, o nosso turbilhão, o nosso período era tão dinâmico, tão rápido, de testá-la de novo. Então, dava certo, vamos em frente. Então, quando o Brasil foi eliminado nas oitavas de final para a Argentina, na Copa da Itália de 90, para mim é uma das maiores frustrações e, evidentemente, paguei um preço altíssimo por essa eliminação, por essa saída do Brasil tão precoce do Mundial. Agora vamos falar do futebol de hoje. O que você acha? Qual a diferença que você vê dos jogadores de ontem e de hoje? Por que isso está acontecendo? O futebol brasileiro sempre foi um dos melhores tecnicamente, né? Todos os clubes da Europa vinham buscar jogadores no Brasil, na Argentina, no futebol sul-americano de uma maneira geral. E hoje a gente vê que o nível aqui caiu bastante. Você pode falar alguma coisa sobre isso aí? Eu acho que é somatório, Zé. O futebol brasileiro está largado há algum tempo. Você não pode imaginar um comando da entidade maior do futebol brasileiro, que é a CBF, ela ter perdido 5, 6 presidentes afastados, presos. A representatividade disso perante Conmebol, perante FIFA, perante até mesmo o público de respeito. Por sua vez, isso levou
a resultados negativos e houve uma importação de muito trabalho que pratica, que forma diferente do Brasil. Nós tínhamos jogadores com capacidade, com personalidade e com técnica e habilidade, sem ter o físico privilegiado, mas que tinham recursos de sair de soluções ou de problemas, encontravam soluções para problemas de dentro do campo, porque todo jogo tem problema. Problema que eu digo é o adversário, tipo de marcação, é zona, é pessoal, é velocidade que eles têm, que você não tem, é posse da bola, que você tem e ele não tem, a ligação direta que se fazia, que se faz. Então nós tínhamos jogadores muito mais acostumados a esse tipo de tomada de decisão melhor, trabalhar dentro da escola formada por nós, brasileiros. Porque eu coloco para assim, primeira coisa, quando você entra no clube e entra no futebol, cada time deve jogar o seu próprio jogo, na maior intensidade possível, porque aí você mata o adversário. Mas muitas vezes o adversário tem qualidades e valências mais fortes sobre alguns aspectos. Então você tem que respeitar isso também. Respeitar não quer dizer encolher-se, claro. Tirar a sua, vamos dizer assim, naturalidade ou gerar medo. Acho que não. Certo. Mas tínhamos jogadores de muito mais personalidade para fazer isso. Hoje, eu vejo quase todo mundo treinando igual e caíram saindo até de mesmo igual. Caímos em dribladores, em jogadores de definição, em jogadores de capacidade final, de percepção do que ia acontecer e frieza para a tomada de atitude. Então, acho que nós devemos buscar uma retomada de trabalho de que dê mais liberdade, mais criatividade, mais iniciativa ao nosso atleta. Porque o profissionalismo hoje exige uma conduta mais séria, uma alimentação mais correta, um repouso e recuperação, porque os jogos são muito rápidos, de uma intensidade muito mais alta e de um intervalo entre eles menor. Então, a exigência de ser profissional fora do campo é muito grande também. A camisa da seleção ainda pesa? Ainda mete medo para alguém? Eu acho que não, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é a nossa segunda pele. Quem tem a honra de vestir a camisa da seleção é uma honra, é um privilégio. É saber que você tem qualidades, mas ela tem que ser associada a outro pensamento, sacrifícios para atingir as metas, porque a exigência da própria seleção, dos adversários, da própria história da seleção brasileira, as conquistas, os trabalhos e grandes jogadores do passado, ela vai dar de você a exigência de ter um sacrifício de foco total no que você vai fazer com a seleção. Eu vou falar uma coisa aqui e eu quero que você analise. Sim, a seleção brasileira, em outros tempos, dificilmente convocava jogador que estava fora do Brasil. Procurava o máximo de jogador brasileiro. Assim apareceu Garrincha e Pelé, né? Porque o titular era o Evaristo. Como o Evaristo foi para o Barcelona, a CBD, na época, proibiu convocar jogador fora do Brasil. E também o Garrincha era a reserva do Julinho Botelho, que foi para o Juventus e também não pôde ser convocado, e apareceu o Garrincha. E assim foram outras seleções. Hoje, 99% são jogadores que estão há mais de 5 anos na Europa. Você acha que eles representam o Brasil ainda, jogando futebol brasileiro, sul-americano? Assim, o que você acha dessa ideia que eu estou colocando? É uma questão difícil de decidir. Primeiro, alguns aspectos são importantes na minha maneira de pensar. O bom jogador, o craque de recursos realmente grande, bem dotado,
ele deve ser chamado onde estiver. Isso é o meu princípio da época que o número de saídas começou a aumentar ali. Tinha poucos, aí os mercados se abriram. O segundo aspecto é o conhecimento do treinador e felicidade nas escolhas. Eu acho que a gente tem bons jogadores. Agora você tem que estudar, aprofundar bem e ver aquele que vai atender com personalidade às exigências que é servir a seleção brasileira. Então, nós tivemos uma época de um maior número de atletas muito mais bem dotados. Então, a facilidade era muito mais fácil você deixar grandes jogadores de fora do que hoje. Hoje você tem que ter realmente um trabalho de observação, que eles chamam hoje de scout, muito grande. E ter felicidade na sua comissão técnica para essas convocações. Eu vejo que tem, por outro lado, num passado, você tinha pressões regionais de cada estado, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas, do Rio Grande do Sul. Hoje você tem pressões empresariais. É um negócio. O futebol se transformou num negócio muito grande. Então, você tem determinadas pressões também. Então, acho que o treinador tem que ter uma capacidade muito grande e felicidade nas escolhas. É muito difícil você dizer que só no Brasil ou só fora. Não, até mesmo esse Mundial criado, de clubes criado pela primeira vez, com 32 clubes participando, eu acho que vai servir de muito exemplo para todos nós, de que aqui temos valores, temos jogadores que, atuando aqui, também podem atender a seleção, em detrimento ao momento que os resultados da seleção foram tão negativos que a pressão externa foi maior do que a pressão de atletas internos do Brasil para vestir a amarelinha. Se eu sou treinador, eu convoco 70% dos jogadores do Brasil, os outros 30% lá de fora. E porque os do Brasil vai representar o nosso futebol aqui. Os lá de fora, eu acho que mais de 5 anos lá fora, jogam lá futebol, toca a bola para trás, toca a bola... Eu vou dar em cima disso outro exemplo, Zé. A seleção, ou as seleções, elas sempre se basearam em 2, 3 clubes, né? Momentos grandes desses clubes. E aí eu concordo com você, teria que ser, no momento atual, base da seleção, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, que são aqueles clubes que têm tido o melhor rendimento dentro do campo, têm tido conquistas, mas cai num ponto que muitas vezes os melhores jogadores são estrangeiros. Tá? Você tem o Arrascaeta no Flamengo, tem um zagueiro do Palmeiras. Bom zagueiro, esqueci o nome dele agora. Como é o nome dele? Também esqueci. Do Paraguai. Paraguai. Então, excelente zagueiro. Dentro da história do Palmeiras, entra na galeria daqueles de melhor rendimento. O Arrascaeta no Flamengo é incomparável. Até um tempo atrás, nós tínhamos o Everton Ribeiro, que era também... Temos hoje o Gerson, no Palmeiras, o Estevão surgindo aí como valor. Então, esses clubes deveriam ser a base. Mas, como eles têm muito estrangeiro, muitas vezes impede o treinador. Então, eu acho que carece de vivência nesses clubes de ponta no Brasil para convocar. Vamos ver até a convocação do Ancelotti, a primeira. Ele baseou na experiência maior dele de jogadores estrangeiros. Porque ele está vendo lá fora, né? Aí tudo bem. Você vê, ele lançou um zagueiro, Alexandre, e jogou 2 jogos muito bem, que a gente pouco sabia dele aqui. Ele foi base do Flamengo, saiu, foi para Portugal, um time pequeno, depois foi para a França e está na França até hoje jogando bem. Então, depende, mas estamos ainda carentes de definir quem vai ser o 9 nosso, quem vai poder exercer a função do goleador, de ser referente. Vamos jogar com esse 9 ou não vamos? Então, eu acho que
tem muito caminho aí, apesar de estarmos classificados, mas tem alguma coisa ainda a ser preenchida até o Mundial. Laterais nosso. Nós temos aí, a seleção jogou com, vamos dizer assim, o quarto treinador nesse ciclo, Ramon, Tite, o Dorival Júnior e o Carleto, o Ancelotti. Então, temos lateral estreando, zagueiro estreando, lateral com uma certa rodagem já, quase saindo da seleção, voltando. Então, veja que em determinadas funções, a seleção ainda está carecendo de um especialista realmente de peso. Depois disso tudo que você explanou aqui, tudo, esses times que você passou, seleção, tudo, como é que você gostaria de ser lembrado? Quando fala assim, Lazzaroni, pontinhos, como é que é? Seriedade, profissionalismo. Acho que seriedade, acima de tudo, um profissional sério requer, quer dizer, um técnico profissional, dedicado. Então, a seriedade, acho um dos maiores aspectos. E, evidentemente, que você falou dos clubes e tal, cada clube tem, muitas vezes, aqueles que somos felizes, entramos, chegamos, bem recebidos, atmosfera, ambiente saudável, atletas de capacidade, e você tem rendimento. E outros, muitas vezes, não. É desmante, é saída de jogador, é quebra de ciclo que se encerrou, aí muitas saídas até você montar, remontar. Isso acontece muito, então é difícil. A vida de treinador não é nada fácil. O que você sente saudades? Dessa vida, do dia a dia, da convivência, do treinamento diário, de ver o jogador, de que maneira ele chegou, de que maneira ele se pesou, de que maneira ele entrou em campo, de que maneira ele se dedicou ao treinamento. Isso é fantástico. Agora, para a gente terminar, o que você achou desse Mundial de Clubes aí? Uma experiência nova. Eu vi algumas declarações importantes. Declaração de jogador... Você faria diferente desse Mundial? Eu acho que a divulgação, a preparação para os próprios atletas da importância desse Mundial, ela deveria ter sido mais explorada. Né? Mas nós também já fomos muito sacrificados. Não, estou dizendo porque eles estão em fim de temporada. Nós já tivemos mundiais vamos dizer, Copa Toyota, que era final de temporada nossa, equipe jogando mais de 70 jogos e indo jogar. Então, acho que a divulgação para os atletas teria que ser bem melhor explorada. E o outro aspecto, uma resposta também. Muitas vezes, esses torneios, e esse principalmente, eu vi o Romanig, que é um diretor do Bayern de Munique, ele falando, isso é pela exigência dos altos contratos, cada dia maior, de determinadas estrelas do futebol, de jogadores, que exige a busca de outros recursos. Mas acho importante, eu não acho que deva haver um inchaço, acho que o número já está bem razoável de clubes para valorizar a competição, porque aí as datas FIFA, os calendários, hoje são incompatíveis. A América do Sul jogar muito contra clubes europeus. Então, acho que essa é uma grande oportunidade de manter ainda a rivalidade. E se aprende muito nesses torneios. Esses jogos contra, você evolui, você engrandece, vai te dar, vamos dizer, soluções que antes você, ou um passado recente, você não tinha. Então, eu sou a favor desse Mundial de Clubes. Agora, para encerrar mesmo, como é que você vê o futebol brasileiro daqui a 5 anos? Não vou fazer mais nenhuma pergunta depois dessa. Olha, eu sou otimista, Zé. Eu sou daquele que acho sempre... eu conto até uma história para isso. 2 irmãos, no aniversário, aí um ganhou uma caixinha fechada, um papelão fechado, e o outro ganhou uma bicicleta. O cara, um reclama, ganhei a bicicleta, não queria ganhar a bicicleta, queria
ganhar uma bola, não sei o quê. Aí o da caixinha de papelão que abre e tem lá esterco de cavalo. Aí ele diz, ganhei o cavalo, ganhei o cavalo, ganhei o cavalo. Então, eu acho que, com otimismo, eu acho que muita coisa, muitas lições, eu acho que a Escola Brasileira de Futebol tem a sua importância nisso. Os treinadores que estão atuando, seja na base, seja no amador, seja no profissional, tem que ter uma retomada de valores da escola, respeitar o que já muitos fizeram, ajudar na criação, na desenvoltura do talento, da criatividade e da decisão, frieza de decisão, porque esses são aspectos de muita, vamos assim, necessidade para que daqui a 5 anos a gente esteja no topo novamente, como um país penta e com outras conquistas. O Brasil volta a ser o país do futebol, se Deus quiser. Eu acho esses aspectos são fundamentais. E cabe a nós também, você tem este canal aberto, vestiário aberto, de passar o seu lado profissional em situações. Aquela primeira introdução, quando você dá cobrança da corrida, você tem ótima do passar. Por que você está passando essa bola para a lateral ou para trás? Tem que ter visão para frente, mais adiantado do que os adversários. Então, houve correção nesse sentido. Então, essas dicas, eu chamo de dicas, que foram correções que você sofreu na carreira, que acontece, cada personagem que vier aqui, principalmente o atleta, você deve explorar esse lado de mostrar como houve evolução a partir de quê? A partir de quando? Porque tem a liberdade, tem o talento, tem a criatividade, mas tem as correções de tornar aquilo positivo, determinante. Por exemplo, posse de bola, o futebol brasileiro sempre se caracterizou por ter essa... Bate, não bate no muro, não dá na parede, segura, domina, gira, faz o jogo para o outro lado. Quando der a brecha, ele verticalizar. Então, essa era a grande virtude do futebol brasileiro, que outros tomaram como escola a criação do tic-tac. Mas o futebol brasileiro tinha essa velocidade de, no momento certo, acelerar, Não, outros termos, dá para quem sabe. Então, o zagueiro, o goleiro, dava para meio-campista e para atacante. Não dava para ficar a bola com o goleiro jogando com os pés e o zagueiro também com os pés. Poucos zagueiros têm a habilidade. Nós encontramos até aqui na entrada o Regis, que era um atleta goleiro que sabia bater na bola. Bateu um pênalti, fez gol, né? Que ele falou, né? Passamos uma fase, o Regis bem nada, né? Pênalti. Mas pênalti bateu, né? Botafogo e Paraná. Paraná, ele fazendo. Então, veja como são situações e recursos naturais de grandes jogadores. O Regis é um ex-jogador que está aqui nos assistindo. Muito obrigado pela presença. E vai ser um dia também... É uma história verdadeira. Não, ele vai ser entrevistado aqui para a gente também. Isso. Queria agradecer bastante, primeiro, a nossa amizade, que cada vez se enraiza. Eu parabenizo, aproveito o momento para parabenizar você, Zé Mário, pelo profissionalismo, pela correção da sua formação, de teu pai, Mário Careca, de todos os teus treinadores. Você jogou em grandes equipes, era um operário com qualidade. Você trabalhava para entrar na equipe, trabalhava para ter o seu espaço em função de você e jogando para o time e jogando para a equipe. É outro espírito que devemos sempre realçar. O jogador tem que ter o sentido de equipe, um trabalho de equipe, se sacrificar pelo todo. Tem que ser fundamental. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Vestiário aberto. Aí, pessoal, vamos bater papo outras vezes sobre outras situações que eu acho importante. Lembrando que isso é conversa de vestiário. Ninguém pode saber. Legal?